Vejo que vieram até mim, famintos, com medo, agarrando seus bebês junto ao seio. O Imperador Emir trouxe suas legiões para nossas terras. Cercaram cada fortaleza daqui até as Montanhas Azuis. Feroz e colérico, ele morde e arranca nossos pedaços. Homens do Norte, vocês estão diante do abismo. Seus reis falharam. Então agora se voltam aos deuses. Mas vocês não imploram? Não se ajoelham até manchar os cabelos de cinzas? Pelo contrário, gritam, por que os deuses nos abandonaram? Devemos pensar nos testes que falhamos há muito tempo. No passado, o nosso mundo se entrelaçou com outro no que os estudiosos chamam de conjunção das esferas. Os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios. A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia. Mas nós não a banimos, pelo contrário, estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna. E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da conjunção. Os trolls, os devoradores de cadáveres, os lobisomens. Erguemos nossas espadas contra eles ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos. Crianças perdidas que aprenderam as vis feitiçarias, seus corpos modificados através de rituais blasfemos. Criados para matar monstros, não sabem diferenciar o bem do mal. A chama da humanidade há muito se apagou em seu meio. Sim, seus números diminuíram com os anos. Mas alguns ainda percorrem nossas terras, trocando trabalhos de sangue por dinheiro. Até hoje, eles nos envergonham com sua existência. O Norte sangra, fustigado pela guerra. As batalhas são açoite dos deuses, punição por nossos pecados. E não esqueçamos dos horrores, os flagelos de além do mundo. A caçada selvagem nos céus a cada lua cheia. Os cavaleiros negros levam nossas crianças para terras desconhecidas. Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção. Podemos traçar uma rota de volta para a luz. Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos. Unir ao redor do calor do fogo eterno. Está chegando a hora da espada e do machado. Ninguém irá lutar nessa guerra por nós. Está chegando o tempo da loucura e do desprezo.
pular no poço. Você primeiro. Portais em uma fonte? Não parece prático. Era uma passagem secreta. Eu e a Narieta usávamos para... Nos esconder da governanta. Por sorte, ela escreveu isso no diário. Assim soube onde a esperar. Mas isso não importa. A jovem concordou em ajudar a arrumar a confusão que ela criou? Ela concordou. E pare de me tratar como se eu ainda fosse uma criança. Você prefere que eu a trate como a manipuladora mentirosa que é? Regis, o que aconteceu com sua famosa conduta? Perdão, exaltei-me. Vamos. Quero terminar logo com isso. Gostei do lugar. Não é belo? Tem uma vista agradável do vale. Em dias bons aparecem os contornos de Dantine. Mas é mesmo? Uma ruína como qualquer coisa, eu acho. Tão sensível, tão perspicaz. Sinceramente, o que Dettlaff viu em você? Talvez ele mesmo te diga. Está nervosa? Aham. É sempre um pouco tenso rever o ex. Ainda mais se o tal ex é um vampiro. Duvido que ele esteja com humor para gracejos. Eu sei. Posso ser sincera? Sim, estou nervosa. Preferiria mesmo só fugir. Eu dei minha palavra que ajudaria, eu sei. Mas o quanto isso vale? Mas eu devo esse encontro a ele. E é isso. Vamos nos preparar. Dettlaff chegará a qualquer momento.
pergunta para lhe fazer. Você fingiu aquilo tudo? Os laços entre nós eram Detlef, ardil? não é tão simples. Eu... Oh, não, é muito simples. Ou você me enganou, ou não. Ao te perdoar, me entristeço, pois devemos nos separar. O quê? Mas como? O laço? Parece que fui enganado de novo. Ela vai pagar por isso. Cedo ou tarde ela vai pagar. Você nunca devia ter se envolvido, bruxo! A garota. Vocês me enganaram. Vocês dois. Não planejei nada. Silêncio! Quanto tempo vai me fazer esperar?
Gostei do lugar. Não é belo? Mas é talvez. Está Duvido. Eu sei. Posso. Mas eu. Vamos nos O laço. Nossa, que feiura. Eu só queria a garota. Vocês me enganaram. Vocês dois. Não planejei nada disso. Silêncio! É hora de acabar com isso. Deus, é melhor começar
Não posso deixar. Eu insisto. Nossa, que conjunto arrasador. Fica bem em você. Cala a boca. Eu pareço um idiota. O Captain foi costurado com os melhores tecidos disponíveis e conforme as melhores práticas da alfaiataria. Mas é preciso ter um pouco de gosto para apreciar isto. Até mesmo os mantos mais extraordinários só cobrem carências na beleza, jamais no refinamento. Costumo vestir algo diferente, mais adequado à minha profissão. Contudo, não tenho nada contra este traje. Só não me sinto muito confortável dentro dele. E eu detesto ocasiões formais. Nada com que não se possa se acostumar. Agora, faça a gentileza de não se mexer. De qualquer modo, a maior honraria de Toussaint, a Ordem de Vitis Vinífera, exige um traje adequado. Não se pode esperar que a duquesa ponha a medalha em uma armadura coberta de lama. O protocolo palaciano dá grande ênfase à forma, à tradição virtuosa, à etiqueta. Uma tradição que valoriza as aparências mais do que tudo. Que exige trivialidade nobiliária e reluzente, além de generosidade inapropriada. Você parece melancólico e pensativo, Regis. É porque eles se recusaram a comprar um traje novo para você? Longe disso. Esse é o tom que sempre adoto quando fico contemplativo. O que, acredite ou não, acontece com frequência. Além disso, não preciso de um novo traje, já que não comparecerei à cerimônia. Por que não? Porque, diferente de você, eu não preciso. Vou começar a fazer minhas malas em vez disso. Espero que me encontre mais tarde, assim que estiver enriquecido por uma medalha e uma nova e fascinante experiência. Pode deixar. Cerimônias, medalhas honrando virtudes, não param de acontecer. Eu também não tive folga. E não paro de pensar na última grande virtude, compaixão. É a peça do quebra-cabeça que nunca se encaixou. Quer dizer que subitamente você crê na teoria das 5 virtudes depois de tudo que revelamos? Não é uma questão de crença, superstição ou simpatias de tias velhas. É uma conclusão que provém do exercício da mais pura lógica. Ciana planejou tudo com antecedência.
Se não a tivéssemos impedido, é óbvio que teria havido uma quinta vítima, a qual as fofocas teriam associado a uma falta de compaixão. Os planos dela já não me importam. Não pode mais pô-los em prática. Perguntei ao mensageiro que entregou meu convite para a cerimônia. Siana está no palácio. Os cortesões pressionaram a duquesa para trancá-la numa torre. Não se importa nem um pouco com quem mais estava na lista negra dela? Temos um tempo antes da cerimônia. Ainda podemos conversar com o moleque limpador de botas. Era ele quem dava os nomes das vítimas ao Detlav. Será que deixamos algo passar? Regis, o engraxate não disse nada sobre fazer entregas quando falamos com ele. Como sabe que foi ele quem repassou as cartas? Enquanto você se deleitava com a sua glória e provava seu novo traje formal, eu realizei uma pequena investigação particular. Você ficaria muito orgulhoso em ver como me portei. Comecei preparando uma grande oferta de material de limpeza para nosso jovem amigo empreendedor. Observei que, entre o pessoal das ruas, no seio da sua sociedade como um todo, a reciprocidade se antepõe a todos os outros códigos. Então nenhuma boa ação deixa de ser recompensada. É claro, o mesmo vale para as ações maléficas ou destrutivas. As cartas. Qual é a conexão? Quando o engraxate chegou para coletar o material, ele deu a entender que sabia mais. Simplificando, não fizemos as perguntas certas ao conversarmos com ele antes. Foi necessário um pouco mais de persuasão, mas no final ele falou. Ele admitiu que entregou as cartas ao Detlav. Ele sabia que essa informação era valiosa para mim. Ao fornecê-la, ele estava simplesmente me retribuindo. Afinal, por que não verificar essa questão? Vamos juntos, supondo que terminamos por aqui. Já terminei. Sim. Está nas suas mãos agora. Vamos ver se você é capaz de apresentar meu trabalho na cerimônia com a dignidade devida. Ou se vai destruí-lo antes, rastejando pelo submundo da cidade. Prometo tomar cuidado. O espadachim. Que bom ver você. Veio dar uma lustrada nos calçados? Botas sujas são mancha na dignidade profissional, sabe? Aproxime-se. Preciso te perguntar uma coisa. De novo? Vá em frente, então. Sou um defensor da liberdade de expressão e te direi tudo o que sei. Mas por que não dar um brilho nas suas botas enquanto falamos? Acho que poderiam ter ficado mais lustrosas. Então acho que também devo aproveitar. Um amigo meu costumava dizer que as botas devem estar tão limpas como a alma que as usa. Botas limpas, alma limpa. Excelente slogan. Como andam os negócios? Muito bem, não posso me queixar. Mas ficaria ainda melhor se certas pessoas se sentassem para engraxar os sapatos enquanto falam. O homem com o casaco longo. Você entregou umas cartas a ele. Lembra? Ora, mas é claro. Sou jovem, tenho uma mente bem afiada, mas... Você vai me dizer que essa informação vai me custar dinheiro? Esqueça. Como você recebia essas cartas? Os mendigos me traziam elas. Por que não nos disse isso antes, quando conversamos pela primeira vez? Você não me perguntou sobre mendigos, né? Mendigos. Fale mais sobre eles. Quantos eles eram? Horas. 4. Um para cada carta. Só 4? Tem certeza de que não recebeu uma quinta? Eu sei contar, sabe? Lembra de mais alguma coisa? Esses mendigos não tinham nada em comum? O quê? Qual é? Cada um era diferente. Alguns usavam uma bota diferente em cada pé, outros não tinham bota alguma. Ah, já sei. Nenhum deles tinha casa.
Garoto, minha paciência está começando a se esgotar. Pense bem. De onde eles obtinham as cartas? Eles recebiam elas de alguém? Eu não sei. Eles vinham, me entregavam uma carta e iam embora. Eu não fazia perguntas. Gerald, me deixe fazer uma pergunta. Escute, rapaz. Ficarei contente em arranjar mais uma leva dessa graxa para você. Mas precisa se concentrar em nos contar tudo o que sabe. Onde podemos encontrar os mendigos? Bem, no abrigo, provavelmente. Onde fica isso? Todo mundo sabe. Fica logo ali, subindo aquelas escadas e depois à direita. Obrigado, garoto. Pelo incômodo. Precisamos ir até o abrigo. Dar uma olhada lá dentro. Olá. Saudações, bruxo guardião. Não consigo perceber nenhuma mudança. Tudo a seu tempo. Agora estou analisando minhas opções. Buscando preços, verificando a qualidade. Ora, ora. Se você é assim hoje, quem você será quando for mais velho? Um homem bem rico. Cuide-se. Venha logo. Deve estar aqui por perto.
gosta daqui? Terá de levar seu acampamento para outro lugar, entendeu? Este é um distrito decente e não precisamos de gentalha mateando por aqui. Senhores, não precisam aumentar seu tom de voz. Vamos manter nossa calma. Você, o que você quer? Conversar. Isso é uma perda de tempo. Já tentamos fazer isso, mas só gastamos saliva. Agora usaremos outros meios de persuasão. Senhores, tenham calma, por favor. Ou vai embora junto com esses vagabundos pulguentos, ou expulsaremos vocês à força. Nossa paciência acabou. Esse lugar já não é mais um lixão fedido. Sumam! Pessoas decentes vivem aqui. O abrigo. Eles vivendo aqui. Isso incomoda vocês. A questão é por quê? Veja só, Ballard. Outro defensor dos pobres, combatente da justiça. Que saco! Nossas mulheres e crianças vivem logo ao lado, quando até os barbados têm medo de passar por essa ralé. Você mencionou pessoas decentes. Seriam vocês? Por quê? Tá duvidando? Claro que estou. Ouviu essa, Toa? Ele está nos insultando! No nosso próprio território! Precisamos nos afastar, meu caro. Meu amigo é perfeitamente capaz de resolver sozinho esta disputa infeliz. Vou trançar suas tripas na sua força. Caia a boca e lute. Mas que paspalho ligeiro! Está bem. Entendi o recado. Vamos, rapaz. É hora de partir. Muito obrigado por sua ajuda. Tentei argumentar com eles, mas eles teriam me espancado até a morte se vocês não tivessem aparecido. Sou imensamente grato. O que queriam com você? Eles são vizinhos. Querem que eu leve minha gente, o abrigo, para outro lugar. Não gostam que eu ajude os mendigos. Não me oporia a ir para outro lugar se tivéssemos para onde ir. Mas vocês têm um problema para resolver, não é? É a minha vez de ajudar vocês. Que lugar é este? Um albergue para pobres? Pode-se chamar disso. Eles vêm aqui para descansar e comer uma refeição quente. Por que você os ajuda? Porque eles precisam de ajuda. Preciso de informações. Procuro um homem que possa ter mencionado o engraxate da Rue de Gare. O engraxate? Um rapaz animado. Eu conheço ele. Algum dos seus protegidos o encontrou recentemente ou em breve? Queira me perdoar. Eu não sou tão próximo daqueles que ajudo para saber. Mas esperem um pouco. Eles logo virão para comer. Podem perguntar a eles vocês mesmos. Tem certeza de que todos os mendigos virão para cá? Eles não são obrigados a vir, é claro. Porém, eles raramente acham uma refeição decente em outro lugar. Então, quase todos vêm comer aqui. Obrigado.
Vamos esperar. É muito gentil da sua parte. Meus caros, eu tenho um assunto para tratar antes de servir a sopa. Esses dois cavalheiros querem perguntar umas coisas a vocês. Prestem atenção, respondam rápido. Pois se demorarem muito, a sopa vai esfriar e não queremos que isso aconteça, não é? Recentemente, 4 de vocês entregaram cartas lacradas ao engraxate. Eu sei disso. Alguém sabe do que o cavalheiro está falando? Vamos? Falem! Romain! Por que tenho que abrir o bico? Mandaram a gente não falar das cartas. Todos nós juramos. Pode me contar, Romain. Você recebeu uma carta e a entregou, né? Bom trabalho, Romain. Obrigado. Quem mais? Eu recebi uma também. Dei ela pro engraxate. E o cheiroso, ele recebeu uma. Mas ele não pode te contar, porque não tá aqui. Eu ainda tenho a minha. Tenho que entregar ela daqui a 2 dias. Depois da festa do São Barnabé. É um assunto importante pro ducado. Passe ela pra cá, ou eu a tirarei de você. Simples assim. Mas eu ia entregá-la pessoalmente, sem deixar ninguém ver. Foi o que ela falou. E ela era assustadora. Você precisa dar ouvidos às pessoas gentis e honestas. Esses homens me ajudaram há pouco, ajudaram a todos nós. Se essa pessoa ameaçou você, então não precisa manter sua promessa. Tá bom. Toma. Eu não queria me encontrar com o engraxate mesmo. Tem muita lama por lá. Droga. O que é? É mesmo outro nome? Veja você mesmo. Ora. Devo dizer que nem eu esperava por isto. Desta vez você irá atrás de nossa duquesa. Parece que subestimamos imensamente Ciana. A julgar por esta carta, Detlef deveria literalmente arrancar o coração dela. Mas antes você deve quebrar o pescoço dela. Intrigante. O quebra-cabeça está completo agora? Infelizmente, a questão deixou de ser um enigma instigante e se tornou incrivelmente grave. Temos provas de um plano para assassinar a soberana de Toussaint. Temos provas de um golpe de Estado. A duquesa seria a última vítima de Detlef. Ciana planejou isso desde o início. De fato, é a conclusão lógica, Geralt. 4 vítimas aparentemente aleatórias, sendo as virtudes o seu único vínculo. O bastante para fazer as pessoas comentarem sobre uma fera justa e vingativa. Obscureceu os vínculos das vítimas com Ciana, mesmo que ela tenha provocado a morte daqueles que odiava, deixando a duquesa por último. Se ela tivesse conseguido completar seu plano, ninguém teria questionado os motivos. A maioria pensaria que Ana Henrietta teria morrido por conta de seus pecados. Ela era conhecida por ter demonstrado frieza em muitas ocasiões, prova suficiente de falta de compaixão. Por que Ciana mataria sua própria irmã? Por inveja? Para chegar ao poder? Por ter uma tendência inata ao mal? Sim e sim. Todas são possíveis, e nenhuma anula a outra. Mas se quiser ter certeza, você mesmo pode perguntar a ela. Realmente adoraria saber os motivos dela. Acho louvável. Às vezes, deve-se encarar o mal de frente. Parece um pouco forte, não? Ela usou meu amigo como instrumento para matar em seu lugar. Creio que tenho todo o direito de condená-la, mas apoio sua ânsia pela verdade. Alguns filósofos pensam que a análise empírica é o único caminho para o conhecimento.
Creio que você mencionou que a duquesa mantém Ciana aprisionada. Os cortesões estavam insistindo para que houvesse uma punição muito mais dura. Acho que Ana Henrietta teve que proteger sua irmã de um linchamento tanto quanto teve que proteger seus súditos de uma criminosa. De um jeito ou de outro, ela está presa numa ala isolada do palácio, aguardando seu julgamento diante de um tribunal. Eu teria que passar por alguns guardas para vê-la. Quer vir? É claro que não. Eu esperarei no Mer Lachaise. Eu não me arriscaria a entrar no palácio depois do alvoroço provocado por Dettlaff e seus servos. Além disso, prefiro muito mais a companhia de uma simples caneca de mandrágora do que a da perversa irmã da duquesa. Então, isso quer dizer que você vai sair para beber porque odeia Ciana. Nunca gostei de afirmações categóricas desse tipo, mas admito que não poderia me responsabilizar por meu comportamento na presença dela. Ela tratou Dettlaff de maneira cruel, causou a morte dele no fim. E agora isso, além de tudo... Não, Geralt, não irei com você. Eu o esperarei no cemitério. Agora nos traga um e traga bem aqui. Vamos. Viver em Beauclair custa muito dinheiro. Mas morrer? Saudações. Ouvi falar que o velho Victor Monarch bateu as portas. Sim, de fato. Vou chamar meu macho. Parabéns pela sua vitória no torneio. Bruxo! Eu harei que se conserve. Espanhol do brilho cega tempo marcado pela areia lentinha. Você está em função. Oh!
Alto! Preciso ver a Ciana. É urgente. Para tratar de... Preciso interrogar ela. Novos fatos surgiram. Preciso que sejam explicados. Parece que ela planejava o assassinato da sua duquesa. Está bem. Você é o bruxo que resolveu os assassinatos, não? Então tem minha permissão. Mas só por uns minutos. Prometo ser breve. Então, vai ficar bastante... O bruxo falará com a prisioneira. Você pode descansar por um momento. Desde que seja só um momento. Muito irregular isso. Por acaso veio ver como estou? Estou bem, obrigada. O laço de Artorius foi milagroso. Uma pena que pegaram ele de mim, pois... Eu sei quem era para ser a quinta vítima. Nossa, é um bisbilhoteiro compulsivo. Eu estou presa. Detlef está morto. Não pode deixar isso de lado. Ciana, pare de fingir que não se importa. Eu sei que é falsidade sua e já não convence mais. Por que ia querer matar ela? Um investigador tão talentoso perguntando algo tão óbvio. Ora, Geralt, por que você acha? Porque ela deu as costas a você. Depois expurgou todas as suas lembranças. Bravo, Geralt. Mais um enigma resolvido. E sua doentia curiosidade saciada. Bom, e agora o quê? Vai compartilhar sua descoberta com a Nerreta? Ela não está mais em perigo? Sim. Mas pode acrescentar algo mais à sua recompensa. Definitivamente contarei a ela. Não necessariamente pelo dinheiro. Então por que contar, afinal? Ela deve saber. No mínimo porque você talvez tente matar ela de novo se ela te soltar. Provavelmente vou. Você poderia, só por um segundo, parar de remoer tudo de errado que te fizeram e perdoar ela? Por que deveria? Pelos velhos tempos. Vocês já se amaram um dia. Por favor. Não sei quem te disse essa bobagem, mas... Li o diário da governanta de vocês. Brincavam juntas, eram inseparáveis. A Narieta te causava uns problemas às vezes, sim. Mas também teve vezes que ela te defendeu. Quando você tinha pesadelos, só ela conseguia te acalmar. O tempo corrói as memórias, distorce-as. Às vezes só lembramos do que era bom. Às vezes, só do que era ruim. Se ela me amava tanto, então por que não fez nada? Esqueceu de mim? Hã? Ciana, você foi exilada quando ela tinha que idade? 12? 13? Era uma criança. O que ela devia ter feito? Se rebelar, organizar um golpe, roubar o selo do seu pai para falsificar um perdão? Ela não tinha poder. Apagou você da memória dela, não porque ela não se importava, mas porque se afastar de você foi traumático. Ela esqueceu porque era o único jeito dela de lidar com a dor. Você falava sério na Terra das Mil Fábulas. Você quer mesmo um final feliz pra essa história, não quer? Com todos nós vivendo felizes para sempre. Vá, bruxo. Ou vão dar sua medalha para outrem. Seria uma injustiça digna de lágrimas. Adeus, Ciana.
O comandante de Latour gostaria de vê-lo. Podemos ir agora mesmo? Vamos. Eu também quero ver ele. Damien. Gerald, já está na hora. Pronto para a cerimônia? Seu rosto não parece bem. Mas estava ainda pior da última vez que o vi. Eu aplico um bálsamo de arnica. Nem sinto mais. Obtive algumas informações importantes. Ana Henrietta era para ser a 5ª vítima de Detlef esse ano. Tem certeza disso? Absoluta. Achei provas. Como ela é capaz? Os assassinatos, a desordem que ela trouxe à cidade. Não foi o bastante? E querer dar fim à própria irmã, sua regente? Preciso ampliar a guarda de honra da duquesa e garantir que Silvia Ana seja bem vigiada durante o interrogatório. Cuidarei disso pessoalmente. Agradeço por me alertar, bruxo, e aprecio a atenção dispensada. Vamos começar a cerimônia. Venha comigo. A duquesa aguarda. Em nome da guilda, imploro pela sua ajuda, Vossa Iluminada Alteza. Sem barris, a produção será interrompida e isso será o nosso fim. Perdeste todos eles em um incêndio? Que notícia terrível. Estamos deveras entristecidos. Sim, Vossa Iluminada Alteza, todos. Depois que os monstros puseram suas garras no armazém, o local todo cobriu-se em chamas. Despacharei um guarda palaciano para examinar o sítio do fogo. Se o estado for como descreves, uma indenização adequada será paga pelo tesouro do Cal. Obrigado, Vossa Iluminada Alteza. Vossa Excelência, Gerald de Rivia chegou. Meus queridos súditos, chegamos ao nosso assunto seguinte. De todos os deveres que recaem sobre meus ombros como governante deste domínio, este dever é mais caro ao meu coração. Neste momento, concederemos a Ordem de Vitis Vinifera, a maior honra de Tucson. Gerald de Rivia, matador da fera de Beauclair, dê um passo à frente. Conferimos esta distinção ao bruxo que salvou Beauclair da terrível fera, pois tal é o nosso desejo. Que este símbolo sirva como lembrança a todos de que o bruxo será sempre um amigo de Beauclair. Em termos mais familiares agora, eu te agradeço imensamente, Gerald. Damien tem uma recompensa para ti, afinal, era um contrato.
Obrigado. Tenho mais uma surpresinha. Darei a ti mais de uma dúzia de barris de sangrial, um vinho costumeiramente reservado à mesa do cal. A melhor experiência gustativa da tua vida te aguarda. Estás contente? Eu estou realmente grato, Vossa Excelência. Infelizmente, tenho que arruinar o clima. É a Ciana. Ela planejava seu assassinato, Duquesa. Planejava usar Detlef. Você era para ser a 5ª vítima da fera. Isso não pode ser verdade. Estás enganado. Tens de estar. Tenho provas. Não acredito. Logo devo falar com Ciana. Podes me acompanhar? Devolveste minha irmã a mim. E agora considero devastador o que me dizes. Passei a duvidar que possa julgar ela com equilíbrio. Preferiria descobrir que estás enganado, Geralt. Não estou. Na verdade, eu recomendaria tomar muito cuidado quando perto dela. Tu exageras, bruxo. Ela é minha irmã. Sei bem como falar com ela. Se minha presença ajuda de alguma forma, claro que fico. Interrogaremos agora uma pessoa envolvida nos assassinatos que recentemente assolaram nossa bela cidade de Beauclair. Capitão de Latour, traga-nos Sylvia Anna. O bruxo participará da nossa conversa? A Duquesa solicitou minha presença. Cometeste crimes. Crimes graves. Porém, és minha irmã. E meu coração não permite que eu te trate como uma criminosa qualquer. Nem me permite crer que pretendias me matar. Meu coração anseia saber que foste convencida pelo monstro Detlef. Tu jamais te rebaixarias a tanto. Portanto, pedi a Geralt que me aconselhe como alguém imparcial. Ouvirei agora o que ele tem a dizer. A amargura se apoderou da Ciana. Ela tinha causa para ressentir muitos da corte de Beauclair. Sei das razões dela, até as entendo. Mas não posso apoiar as ações que ela decidiu tomar. Do que ele está falando, Ciana? Você sabe bem do que. Fui exilada à força, não se lembra? E você se beneficiou. Sabia bem que o trono então seria seu, mesmo eu sendo a mais velha. Os ministros, eu entendo. Me odiavam desde que eu era uma criança. Esperavam pouco de mim como futura mulher de um duque. Entendo até nossos pais. Sempre senti o problema. Eles simplesmente tinham medo de mim, pois ousei ser livre. Aquela maldição fajuta caiu no colo deles. Um presente dos céus que lhes deu alívio. Mas você... A sua adaga foi a que mais doeu. Você era minha Henrietta, droga! Minha querida irmãzinha! Agora você entende, bruxo. Ela me traiu. Diz agora que entendeu todos eles, porque voltou para se vingar e ordenar a execução deles. Eles mereciam minha vingança.
Me detestavam, todos eles, desde que me lembro. Mas a Narieta me entendia a certa época. Ela era meu único apoio. A traição dela doeu demais. Vocês eram crianças. Tanto você como sua irmã não tinham controle sobre o que aconteceu. Você se engana, bruxo. Ela tinha controle. Lembra, querida irmã, do dia que eles me baniram do palácio? Claro. Eu tive a ideia de apedrejar o emissário de Nilfgaard com bexigas de peixe que enchemos com gordura fedorenta em uma brincadeira. E nas quais você ateu fogo no fim. Pra me impressionar, imagino. E admito que conseguiu. Acertou ele bem na careca. Nunca ri tanto na minha vida. E chegada a hora de achar culpada, você não disse uma palavra. Eu levei toda a culpa e toda a punição. É verdade. Não te defendi. Tive muito medo. O conselho foi unânime. Listaram todas as minhas transgressões. Minhas fugas do palácio, supostos atos de crueldade, amizades inapropriadas. Eles me expulsaram. Mas você, a única que me entendia, você se encolheu num canto, não levantou um dedo para me ajudar. Nem antes, nem depois. Nunca tentou me achar. Não é verdade. Tentei te procurar, mandei cavaleiros, reuni notícias de fora. Tu não queria ser achada. Desde o dia em que sumiste, vivi sabendo que tinha falhado contigo. Me desculpe, minha querida irmã. Podes me perdoar? No fim, o melhor aspecto da cerimônia foi curta. Talvez para você, já que você saiu mais cedo. Os outros provavelmente só estão começando. A embriaguez nunca termina nesta terra excêntrica.
Não tão afeiçoado por Toussaint, afinal, é? Ah, esse lugar é como um vinho forte, Gerald. Bom em pequenos goles. O que achou desta minha receita? Não é forte demais? Está no ponto. O crédito é das mandrágoras nativas daqui, da variação Auraúna diavolis. Os tubérculos que crescem no solo vulcânico dessa região têm um perfil de sabor único e exibem ainda uma coloração marrom escura distinta. Fascinante. Só o que posso dizer é... essa leva ficou excelente. Realmente, seria prudente estocar algumas raízes para o futuro. Gostaria de me acompanhar? Você decide catar raízes agora? Tá escuro. Ah, Gerald. Mesmo que eu quisesse supor que você meramente esqueceu que sou um vampiro e não preciso de luz para ver, nunca acreditaria que esqueceu que, do mesmo modo, você não tem nenhum problema para ver no escuro. Então, vamos. Se acha que é uma boa ideia, vamos. Mas acho que esqueceu de algo. A raiz fresca da mandrágora dessa variedade é altamente tóxica, até para um bruxo. Sem problema. Nunca esqueço dos cuidados de segurança e higiene na alquimia. Aqui, luvas e máscara. Vista e não terá perigo. Obrigado. Certo. Então, vamos. Esse luar me deixa... tão sonhador. E no que pensa? Deixa eu adivinhar. Tetas de súcubo? Não. Estava pensando em... como tudo pode ter um visual interessante sob a luz correta. Até um cadáver velho de necrófago? Você não tem um pingo de elegância em você, não é? E se eu acrescentasse estramônio na última etapa? Pode dar uma mistura interessante isso. E se eu acrescentasse estramônio na última etapa? Pode dar uma mistura interessante isso.
onde é que aquele sanguessuga se meteu. Não será fácil de localizar. Ele é um vampiro, afinal. Droga! Aonde ele foi? Regis! Droga! Aonde ele foi? Regis! Aquelas lâminas. Elas te chamaram de traidor. Bem, temos um código bem simples de honra, nós vampiros. Tão simples que pode chamar de trivial. Ou um está conosco incondicionalmente, independente das circunstâncias, ou... Eles não perdoar, não é? Não perdoarão. Felizmente temos outra regra. Uma não escrita e tão trivial quanto a primeira. Ela é resumida no ditado, fora de vista, longe da memória. É por isso que eu devo deixar Toussaint. Por um longo tempo, provavelmente. É, eu entendo. Ah, vamos para meu refúgio. Eu tenho um desejo irresistível de beber novamente. Belíssima fragrância. Deslumbra sutilmente,
para então surpreender. Não acha? Não sou um especialista. Então passou da hora para começar a aprender. Afinal, o vinhedo Corvo Bianco agora é seu. Por sinal, deixei um presente para você em sua nova casa, no criado mudo. Obrigado. Se importa em dizer o que é? Não é nada. Porém, isso provavelmente será útil caso você precise de seus mutagênicos. Incidentalmente, você já pensou sobre o que fará com o seu prêmio? Pretende pendurar as espadas no capote e passar a podar as vinhas? Sabe do quê? Quem sabe eu faça isso. Vamos, não ria. Talvez não hoje, nem amanhã. Mas um dia, quero sentir como é isso. Acordar todo dia na minha própria cama. Ah, pare, por favor. Isso soa tão sentimental que até minhas presas doem. E daí? Vai começar a escrever sua autobiografia como Dandelion? Lembro-me de uma noite, não longe daqui, quando nos escondemos em uma caverna durante uma nevasca. Soa familiar? Como não? Tínhamos acabado de partir para resgatar Ciri de Vilgefortz. Nosso encontro com Vilgefortz. Eis uma lembrança que não estimo muito. Mas aquela primeira estada em Beauclair, bem mais calma que esta. Parecia uma terra surgida de um conto de fadas. O único defeito sendo as adegas pequenas demais para acomodar todo o vinho. Aparências, Geralt. As aparências, como Mamunes e Dúplices, enganam. E qual o fim deu Vilgefortz? Matei ele. Não foi nada fácil, claro. E quanto a você? Alguma ideia de aonde irá? Distância é a essência. Pensei em me aventurar ao sul. Nilfgaard? Por que não? Nilfgaard é uma sociedade moderna. Ninguém mais lá acredita em vampiros. Este fato, sozinho, já seria de grande utilidade para quem deseja permanecer incógnito. Ponto de vista interessante. Não estou a fim de ir a lugar algum. Podemos ficar sentados aqui? Então vamos, meu amigo. Testemunhamos e, na verdade, muitas vezes causamos muitos eventos onerosos. Depois de todo este trabalho, acho que merecemos um descanso. Merecemos mesmo.
Eu adoraria ir para casa. Anda! Calma, calma. Calma lá. Ai, ai! Quem diria que os cavaleiros ficariam se desafiando só? Que dia! Olá. O bastante pros pirralhos. Vamos nessa! Anda!
Corra, carpeado! Mestre Bruxo, algum indivíduo desconhecido adentrou a residência. Resisti como pude, mas de nada adiantou. Quem é? Infelizmente, não me concederam a menor cortesia de se apresentarem.
na época de casar, viu? Ah, eu pisaria nas uvas primeiro. Pisaria até estarmos vermelhos e suados. Mestre Bruxo, algum indivíduo desconhecido adentrou a residência. Resisti como pude, mas de nada adiantou. Quem é? Infelizmente, não me concederam a menor cortesia de se apresentarem. Que cheiro é esse? Você parece estar bem. Vamos, não fique parado aí. Quero um abraço. O que você trouxe? Um Garken de Angren. Eu que matei. Sozinha. Foi por isso que fui embora de carreiras de repente? Eu não fazia ideia de para onde tinha ido. O bilhete era tão enigmático. Não tente me encontrar. Me deixou confuso. Foi bobagem. Eu só me sentia sem ar na sua sombra. Eu teria sufocado se tivesse ficado. Então, quando eu li o aviso, o contrato, quando eu vi Angren, sabia que tinha que ir. Sozinha. Sem a minha babá. Não sou a sua babá. Eu acredito em você. Gostou da minha casa nova? A casa é linda, mas precisa de uma reforma. É, estou planejando isso. Não se preocupe. Quer ir lá fora? Posso mostrar o terreno. Ai, como é bom aqui. Poderia ficar para sempre. O que te impede? Na verdade, nada. Eu matei um Garken, coletei a minha recompensa. Acho que mereço um descanso. E merece mesmo, mademoiselle. Como diria o meu mordomo. Você tem um serviçal? Um mordomo. Se chama Barnabás Basil. Ou apenas Barnas. Mas não sei se ele gosta. Foi ele quem abriu para você entrar. Vou pedir que ele traga frutas e bebida. Você pode passar o resto do dia sem fazer nada. Ai, nada me deixaria mais feliz. Ser um bruxo é como você imaginava que seria? Geralt, eu não tinha que imaginar nada. Lembre-se que antes de nos separarmos, andamos um bom pedaço do caminho juntos. Mestre e aprendiz. Mas não é a mesma coisa. Ainda estou muito longe de ser mestre em algo, mas estou tentando. Seja como for, aprendi com o melhor. Só ensinei aquilo que funciona para mim. Ou foi o que tentei? Estava pensando no Esker, no Lambert. Você não se arrepende da sua escolha? Não, nada. Faço o que eu sempre quis fazer. Sou quem eu sempre quis ser. Acho que essa é a definição de felicidade. Já descobriu o aspecto mais encantador de ser um bruxo? Qual seria esse aspecto? O ódio, o nojo. Aquela mistura de admiração, medo e desdém. Soltaram os cães atrás de mim em um vilarejo. Em outro, me proibiram de beber no seu poço. Fora isso, tem sido tranquilo.
Ninguém tentou me enganar para não pagar a minha recompensa até agora. Esperava que fossem ser diferentes com uma mulher. Geralt, quando eles tratam uma mulher diferente neste mundo, não costuma ser melhor. Muito pelo contrário. E Angren, como foi? Garkens são oponentes bem difíceis. Foi por isso que tive que atrair esse para um lugar espaçoso e vazio, onde ele não pudesse se esconder. Encontrei uma cripta abandonada, longe de qualquer cidade. Boa escolha. É sempre bom evitar mortes adicionais. Então o seu inimigo não tinha onde se esconder. Mas aposto que o desgraçado era bem rápido. Não tão rápido quanto eu. A minha maior preocupação era a força. Eu estava em desvantagem nisso. Mas uma dose de sangue preto foi suficiente. Lutamos um pouco. Eu fingi errar no desvio e deixei ele morder. E o resto foi fácil. Até mais, Ciri. Cuide-se. Mas o que temos aqui? O campeão do torneio. Pão permite que você dance na festa, mas vinho bota chifres na sua testa.